crianças, olá juniores, estamos de volta para mais uma videoaula aqui direto da nossa salinha, da nossa sala dos juniores aqui da IBAN, da nossa Igreja Batista As Nações. Saudades das salinhas, crianças, saudades da igreja, saudades da escola, saudades de assistir aula, de aprender um pouco mais. Como é que vocês estão? Eu estou com bastante saudade de continuar ministrando, ensinando, dando aula para vocês. E a gente está sempre preparando novidades e com vontade de mostrar essas coisas para vocês, né? Vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, falando ainda a respeito de Salomão. Salomão agora é o novo rei, Davi faleceu, Davi morreu, viveu muitos anos, reinou 40 anos sobre Israel e agora nós vamos estudar um pouquinho como vai começar esse novo reinado. O reinado debaixo da mão de Salomão, o filho de Davi, ok? Vamos orar um pouquinho para a gente poder ter toda a sabedoria, conhecimento, inteligência e atenção para aprendermos muito mais dessa palavra? Vamos? Orem comigo. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse momento de buscarmos conhecimento da sua palavra. Queremos pedir que abra a mente e o coração de cada criança, de cada um dos nossos pré-adolescentes, para que eles estejam aprendendo mais com a palavra do Senhor e principalmente aplicando essa palavra em suas vidas. É o que nós pedimos nesse momento e que todos possam aprender bastante com mais essa lição que a sua palavra nos traz para aplicarmos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então? Voltando então à nossa história, que nós agora vamos continuar, vamos relembrar um pouquinho da semana passada. Na semana passada nós vimos que o outro filho de Davi, o filho mais velho, queria tomar posse do trono, queria ser o novo rei, porém o escolhido por Deus não tinha sido Adonias. O escolhido por Deus seria o outro filho de Davi, o filho que ele teve com Batseba, o rei Salomão, o famoso Salomão. Vamos aprender um pouquinho sobre ele hoje. Tá? E nós vimos então na aula passada que Davi, naquele momento em que passou o reinado, que passou a coroa, o trono, né, para o seu filho, ele lhe deu muitos conselhos, ótimos conselhos. E eu disse a vocês que é sempre muito bom nós termos aí a humildade e a sabedoria de ouvir aqueles que são mais velhos, que são mais experientes, aqueles que têm algo a mais para nos dizer, porque já viveram mais, já tiveram mais experiências do que nós. Então é muito importante a gente sempre ouvir os mais velhos, tá? Vamos ler aqui um pouquinho desse momento direto da Bíblia. Quero que cada um de vocês peguem as suas Bíblias e abram a Bíblia em Crônicas. Livro aí de 1 Crônicas, capítulo 1, certo? Vou aguardar um pouquinho, quero que todos peguem suas Bíblias. Nós sempre mostramos para vocês que a história que nós estamos contando foi retirada diretamente desse livro, o livro dos livros, né? Que é a própria boca do Senhor, é a palavra de Deus. Encontraram aí o livro de Crônicas. A professora está com a garganta um pouco seca, mas desculpem. Vamos lá, vamos continuar. Fazendo então essa leitura. Crônicas, capítulo 1, e vou ler o versículo 1 antes de passar ali para o 7, tá? Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Então Davi faleceu, Salomão assumiu o novo reino, e o Senhor o abençoou sobremaneira. A bênção de Deus estava sobre Salomão desde que Deus avisou a Davi que ele seria o próximo rei, que a bênção estava com ele. E Davi ensinou, passou tudo para o seu filho, e esse filho foi um filho obediente. Davi teve muitos desgostos com outros filhos seus, porém com Salomão foi diferente. Salomão estava bem preparado por sua mãe e pelo seu pai para receber essa grande missão de assumir o reinado de Israel. Tá? Agora vamos ler aqui no versículo 7. Versículo 6 antes. Crônicas, né? Primeiro Crônicas, ou melhor, é o segundo livro de Crônicas. A professora vacilou aqui, não é um, é o 2, tá bom? Segundo livro de Crônicas. Versículo 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios
perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Vocês têm ideia do que é isso? Os sacerdotes daquela época, né, no Velho Testamento, até a vinda de Jesus, no Novo Testamento, eles ofereciam sacrifícios para purificar os pecados dos judeus, dos israelitas, das pessoas daquela época que tinham essa fé, a fé no Deus de Israel. Era esse o costume. Porém, Salomão, quando recebeu esse grande presente que foi o trono, né, essa grande missão que foi o trono, a coroa do seu pai, ele ofereceu não somente um sacrifício, 2, 3, ele ofereceu 1000 sacrifícios. Vocês fazem ideia do que é isso? 1000 sacrifícios. Sacrifícios nós já estudamos, nós sabemos que são animaizinhos que representavam uma pessoa ali com pecado, representavam o pecado de alguém, e eles sacrificavam aquele animalzinho, né, ali no altar. Durante o período da passagem no deserto, o altar estava ali no tabernáculo, não é? Muitas vezes também, antes de existir o tabernáculo, homens de Deus ofereceram sacrifícios nos montes. Isaac fez sacrifício, Jacó fez, Abraão fez, e muitas vezes era no alto de algum monte. Aqui nós vemos então que Salomão foi até esse local, que é citado aqui no versículo, e lá ele ofereceu sacrifício em gratidão a Deus por essa grande missão, e Deus se agradou muito desse sacrifício, porque não foi um sacrifício qualquer. Ele sacrificou 1000 animaizinhos para purificar do pecado ali aquele povo, e também para agradecer a Deus. Foi em gratidão a Deus esse grande sacrifício que ele fez. Deus se agradou tanto desse sacrifício de Salomão, que resolveu lhe dar um outro presente em troca. Ele já tinha recebido a coroa, o trono, né? Já era o grande rei, e Deus ainda resolveu lhe dar mais um presente que ele poderia escolher. Naquela noite, Salomão dormiu naquele lugar, e Deus lhe apareceu em sonho e lhe disse assim: pede-me o que queres que eu te dê. Deus dizendo para Salomão em sonho: pode me pedir o que você quiser, Salomão, que eu te darei. E Salomão respondeu: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus meu, cumpra-se a tua promessa feita a meu pai Davi, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Olha só, Deus pediu para Salomão escolher o que quisesse para ele lhe presentear. E Salomão não foi nada ambicioso nesse momento, ele foi muito inteligente, ele já era muito inteligente. E que mais que ele pediu a Deus? Além de tudo que ele já tinha? Mais inteligência. Ele queria sabedoria para conduzir o povo de Deus como um ótimo rei, como foi seu pai, ou até melhor, para que Deus se agradasse do reinado dele. Então o que ele pediu? Ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu beleza, mulheres, nada, ele não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria. Olha só como é importante a gente saber fazer uma oração. Deus se agradou tanto da humildade e da falta de ambição de Salomão naquele momento, que Deus disse: isso então te darei. Te darei toda a sabedoria desse mundo, maior do que já houve em qualquer lugar, e nunca em outra pessoa haverá uma sabedoria ainda maior do que a sua. Então Salomão foi o homem mais sábio da terra. Não houve ninguém mais inteligente antes e nem depois dele. Ele tinha todo o conhecimento, toda a sabedoria vinda do próprio Deus. E não só isso Deus deu a ele. Ele foi tão simples no seu pedido que Deus deu o que ele pediu abundantemente, que era sabedoria, e Deus ainda deu riqueza, fama, as mulheres, que ele teve muitas. A Bíblia diz que Salomão teve muitas mulheres, muitas.
Não era o certo, obviamente, mas naquela época nós sabemos que os reis tinham o hábito de se casar com muitas mulheres para garantir que tivessem muitos filhos e muitos descendentes para garantir o seu trono. E Salomão teve muitas, 700 mulheres, 400 concubinas. É uma coisa complicada da gente entender, né? Mas pensa que ele tinha um harém, aquele local no seu palácio cheio de mulheres lindas, e ali estava cheio das suas mulheres, que ele escolheu por vários reinos da terra. Dessa forma ele conquistou também outros reinos. Salomão não foi um rei que guerreou como seu pai. Ele não foi de batalhar e de conquistar outros reinos na base da espada. Ele foi um rei muito político, muito cordato, muito de fazer amizades e acordos, e se casou com muitas princesas de vários reinos para que eles pudessem ser reinos amigos. E isso não agradou tanto a Deus, porque depois essas mulheres iam acabar trazendo coisas ruins para dentro do reino. Mas essa é uma outra parte da história, certo? Vimos então na semana passada que o segredo do sucesso do rei Salomão, a chave que abriu todas essas portas para o rei Salomão, foi a sabedoria, ou, antes de ser tão sábio, ele teve a chave da obediência. Vocês se lembram disso? Na semana passada? E a obediência a Deus, que é um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, a obediência aos pais, o 5º mandamento, e a Deus, trouxe grande sucesso para Salomão em todas as áreas da vida. Essa chave trouxe-lhe muitas conquistas, a chave da obediência. Nós temos aqui algumas portinhas que nós vamos abrir com algumas chaves, tá? Assim como Salomão conseguiu abrir todas essas chaves, todas essas portas com muitas chaves, durante o seu reinado, durante a sua vida. Por exemplo, a chave da sabedoria, Salomão teve muita paciência. E vocês, crianças, precisam ter paciência para aprender, para ouvir quem quer te ensinar, para poder ser alguém melhor. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes não têm tido nem paciência de estudar, de assistir uma videoaula, de ler um livro, de assistir um vídeo inteiro, querem ver coisas pequenas, curtas, rápidas. Vocês precisam ter mais paciência para poder aprender o que precisam e atingirem mais sabedoria. Então, com essa chave aqui, ó, da paciência, nós vamos abrir a porta da sabedoria e tirar de dentro do coraçãozinho, ó, as tolices. Somente tolos não buscam conhecimento e sabedoria. Vamos tirar isso do coração, tá bom? Nós temos aqui também uma segunda porta do coração super importante, que é parecida com a primeira. Mas essa daqui, ó, se chama porta do conhecimento. E essa porta do conhecimento, a gente só abre com a chave da vontade. Vocês precisam ter vontade de estudar, vontade de tirar notas boas, vontade de aprender muito mais, de ser alguém melhor, ter uma profissão melhor, de conhecer a palavra de Deus. Se não tiver vontade, boa vontade, força de vontade, não vão adquirir esse conhecimento necessário para se tornar alguém tão sábio e próspero como foi Salomão. Com essa chave nós vamos abrir essa porta e tirar do coração algo muito desagradável, que é a ignorância. É a burrice mesmo, né? Quem não gosta de estudar, quem tem preguiça, quem não tem vontade, fica burrinho. E aí fica difícil prosperar na vida, não é mesmo? Nós temos mais algumas portinhas aqui, ó. O perdão, né? A porta do perdão só se abre com a chave da misericórdia. E aí a gente tira do coração as mágoas para poder agradar a Deus. Um coração cheio de mágoa jamais vai agradar o coração de Deus. Temos também a porta da esperança, tá? Que só se pode abrir com a fé. Salomão tinha muita fé. E assim a gente pode abrir essa porta e tirar de dentro do nosso coração algo que desagrada demais a Deus, que é a incredulidade. Vamos tirar daqui. E a última porta que nós temos aqui no nosso coração, que a gente está fazendo essa faxina, está limpando ele, é a portinha da vitória. Essa porta nós vamos abrir com a porta da oração, ou melhor, com a chave da oração. E tiramos então do coração outra coisa que não é do cristão, né? A derrota. Derrota não é coisa de cristão. Nós somos mais que vencedores. Somos vitoriosos em Cristo se buscarmos essas coisas, estas chaves, esses segredos que a palavra nos traz, ok? E aí, ó, um coração limpinho, ó como é que ele fica.
formoso, né? Um coração alegre, aformoseia o rosto, deixa a pessoa mais bonita, mais agradável. E é assim, dessa forma, Salomão agiu durante a sua vida, trazendo essas conquistas todas para o seu reinado, ok? E Salomão então fez uma oração muito sábia, quando Deus lhe deu essa oportunidade de escolher o que ele queria. Ele acabou sendo sábio mesmo antes de Deus derramar toda aquela sabedoria que viria depois. Ele já tinha sido muito esperto, inteligente, mas não é que ele foi interesseiro. Ele fez aquela oração de coração e Deus lhe deu outras coisas além do que ele pediu. A importância de fazer uma oração bem feita, uma oração inteligente, uma oração sincera, faz com que a gente alcance realmente o coração de Deus. Orações com interesses escusos, com vontades, interesses próprios, uma oração egoísta, esse tipo de oração acaba não sendo ouvida por Deus por conta da falta de sinceridade e de amor ao próximo, né? Você está pensando em você. Então eu vou mostrar aqui para vocês esse outro recurso, para nós vermos qual é a forma correta de orar. Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso, que muitos transformaram em reza, ficam repetindo aquela oração, né, o tempo todo, mas o Pai Nosso não é para ser repetido como uma reza, sempre da mesma forma. Jesus só ensinou essa oração daquela forma para que nós nos lembrássemos das coisas necessárias de serem colocadas em uma oração. A gente fazendo uma oração bem feita, a gente atinge o coração de Deus e Ele acaba nos atendendo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como se fosse uma pizza, cheia de fatias, 8 fatias, tá bom? E nós vamos dividir esse Pai Nosso que Jesus nos ensinou, a oração que Cristo ensinou, em 8 partes, tá? E aqui nós veremos que a primeira parte da oração que Jesus ensinou é o respeito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então a gente já começa a oração com todo respeito a Deus, reverência, né? E isso já abre o coração de Deus para ouvir a oração que nós estamos iniciando, ok? Aí a segunda parte dessa oração é a adoração. A gente não tem que já chegar pedindo coisas, né? A gente adora a Deus primeiro, elogia a Deus, agrada a Deus, porque todo mundo gosta de ser elogiado e agradado, inclusive o nosso Pai do céu, que é Deus. Então, na oração diz: santificado seja o seu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Agora é a parte da oração que demonstra o nosso anseio de que venha a nós o teu reino, de estarmos aí inseridos logo no reino de Cristo, estarmos logo com Ele. E essa parte da oração demonstra o quanto nós amamos as coisas do reino de Deus, tá? Venha a nós o teu reino. E aí a segunda parte da oração, ou melhor, a quarta, é a gratidão. Oração precisa demonstrar gratidão. O cristão precisa ser grato. A gente não pode só pedir e não agradecer. Precisa ter gratidão, né? Então venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós dizemos a Deus, seja feita a tua vontade, demonstra que nós estamos na dependência dele, que somos gratos por tudo que ele nos dá, da forma como ele nos dá. E a gratidão, então, faz com que Deus nos dê outras bênçãos e nos ouça as nossas orações e a gente alcance aquilo que necessita, ok? Depois, então, a quinta fatia dessa oração, ou dessa pizza, né, que é uma parte do Pai Nosso, é a provisão. Aí, então, a gente começa a pedir algo, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estamos aí agradecendo e aí nós pedimos aquilo que nós precisamos. O sustento de cada dia que Deus não nos deixa faltar, certo? E aí vem a sexta fatia desta pizza, que é o pedido de perdão. As nossas orações devem ser recheadas com pedidos de perdão, demonstrando os nossos arrependimentos pelas coisas erradas que temos feito, né? E é necessário pedir perdão todos os dias. Jesus já morreu pelos nossos pecados, nós já nos batizamos, já deixamos uma vida errada, mas a gente ainda continua cometendo erros. E a gente todo dia tem que estar corrigindo esses erros, tá bom? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim diz o Pai Nosso. E aí vem a sétima parte da oração.
assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Então essa fatia pede força para que a gente não caia novamente em tentação, para que tenhamos força de sermos mais que vencedores, vencer as tentações. E a oitava parte dessa pizza vem então o pedido de proteção, tá? Nos dá força, como que é? Aqui, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ou os nossos devedores, né? E aí pedimos então proteção para encerrar a oração. E a gente não pede a proteção só para nós, a gente pede a proteção para a nossa família, para os nossos líderes, para os nossos colegas e amigos. E assim a gente encerra, né? Livra-nos de todo mal, a gente fala no final da oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente entrega tudo na mão de Deus e assim a oração é recebida e Deus conduz a nossa vida da melhor maneira possível, tá? Então o segredo de Salomão ter recebido tamanhas bênçãos, o primeiro, na semana passada, nós vimos que foi a chave da obediência. Foi obediente ao seu pai e foi obediente a Deus. E agora, o próximo segredo do sucesso de Salomão foi a forma sábia com que ele fez esta oração, tá? Ele foi tão sábio na forma de pedir que Deus o respondeu de uma maneira muito maior do que ele imaginava. Ele pediu apenas sabedoria e Deus deu a sabedoria em abundância e muito mais do que ele pediu. E a Bíblia ainda diz que Deus pode nos dar muito mais do que pedimos e pensamos, né? Às vezes a gente pede mal, a gente tem que aprender a pedir direito, pedir sem interesses, pedir com sinceridade, ok? Vamos ver então, para completar o nosso versículo aqui da oração que Salomão fez. Portanto, dá-me, o que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Portanto, Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa o quê? O que Salomão queria? Essa sabedoria para quê que ele queria? Para que eu possa governar o teu povo com o quê? Salomão queria governar o povo com justiça. Olha lá. Ele queria governar o povo com justiça. E saber o que Salomão queria? A diferença entre que diferença que Salomão queria saber? Entre o bem e o mal. Olha só que oração que Salomão fez, crianças. Portanto, dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Isso era o que Salomão desejava de verdade no seu coração e Deus o abençoou abundantemente, ok? Eu quero que vocês, ao final de assistirem essa videoaula, busquem atividade lá no site, o link vai estar na descrição do vídeo. Eu quero que vocês preencham as atividades, meditem nessa palavra, aprendam a orar com inteligência para Deus poder abençoar vocês de verdade, para que vocês saibam aí aprender a orar, ter sabedoria de como estudar, de como buscar conhecimento e serem aí prósperos na infância, na adolescência, juventude e vida adulta, e tenham vida longa, sempre aí nos caminhos do Senhor, ok? Um beijo para vocês, juniores, e até a próxima aula. Deus abençoe.